E aí, pessoal do Morando Sozinho, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas Rigoni, eu sou psicólogo. Dentre as perguntas que vocês trouxeram pra gente, surgiu bastante o tema da ansiedade, ou seja, como que alguns hábitos de vida e como que a organização do nosso ambiente, da nossa casa, pode ajudar ou pode interferir com a nossa ansiedade e com outras emoções que a gente sente. Então eu posso trazer aqui para vocês algumas informações, algumas formas de organizar nossa casa e de inserir no nosso ambiente que podem ajudar com a ansiedade. Mas antes disso, e talvez até mais importante, eu sugiro um exercício, um pequenininho exercício de imaginação que você faça aí na sua casa. Na psicologia a gente entende que as coisas, os objetos, os estímulos, eles não são só as coisas, elas são carregadas de significados. Imagine um local em que você já esteve ou que você gostaria de estar e que te passa muita calma e que te passa tranquilidade. Tira um tempo para fazer esse exercício e depois anota as coisas que você conseguiu observar nesse ambiente imaginário. Quais eram as cores das paredes desse local? Tinha bastante luminosidade? E certamente, se você conseguir identificar o que você precisa fazer, o que você precisa organizar para transformar o seu local onde você vive um pouco mais parecido com esse local imaginário que te passa essas emoções agradáveis, certamente o seu local onde você mora vai poder ter uma maior chance de te passar também essas emoções agradáveis, certo, gente? Fora isso, tem algumas questões que eu posso trazer para vocês também. Um ambiente com menos estímulo. Sabe aqueles ambientes muito poluídos, que tem muita coisa? Parece que a nossa cabeça ela fica toda hora tendo que entender esse universo cheio de estímulos, e isso sim pode, para algumas pessoas, não é para todas, causar uma maior ansiedade. Também as cores podem influenciar bastante, mas não é uma regra para todo mundo. Umas cores mais fortes, cores mais na ponta do espectro de cores, elas podem nos acionar emoções com mais facilidade. Agora, uma questão que geralmente aparece e que sim, alguns estudos colocam, é que o contato com a natureza, então ter plantas, ter alguma visão para alguma natureza, ter contato com a luz do sol, isso sim aparece em estudos que pode nos ajudar a lidar com essas emoções desagradáveis. Além disso, a pergunta número 2 que surgiu, sobre manter a casa organizada e limpa, se isso tem alguma relação com a ansiedade. Com certeza, pessoal, manter a casa organizada e limpa naturalmente te passa um maior conforto e reduz a tua ansiedade. A nossa mente, o nosso cérebro, ele gosta de organização, ele gosta de saber onde as coisas estão. E claro, não é para todo mundo, mas fica essa questão aqui principal, que um local organizado, que você saiba onde estão as coisas, passa uma sensação maior de controle pra gente e reduz a ansiedade. Outra pergunta que fizeram bastante diz respeito à limpeza, à faxina da casa. Então tem gente que gosta de deixar tudo para um dia da semana, fazer tudo no sábado, no domingo, lavar tudo que precisa. E tem gente que prefere desenvolver um hábito de microdoses, um pouquinho por dia, lavar a louça assim que suja, né? Não deixar a roupa acumular para lavar. O que eu posso dizer para vocês? Claro, a gente procura nunca generalizar e dizer que para todo mundo é assim, mas na maioria das vezes o que a gente recomenda é que isso seja feito em pequenas doses. Sim, um hábito de aos poucos ir organizando. Por quê? Porque se eu deixo tudo para um dia, talvez esse dia se torne muito punitivo, porque eu começo a associar essa tarefa de limpeza, de organização, com algo muito desgastante. E aproveitando essa questão da limpeza, teve uma outra pessoa que fez uma pergunta: toda vez que eu arrumo a casa, eu me sinto um pouco melhor. Então eu tô lá meio triste, meio desanimado, meio angustiado, eu vou e começo a arrumar a casa e eu começo a me sentir melhor. Tem alguma relação ou nada a ver? A pessoa escreveu. Olha, tem tudo a ver, viu? Quando a gente arruma, quando a gente lava uma peça da casa, lava uma louça, arruma a nossa cama, a gente já está fazendo alguma atividade que nos passa uma sensação de estar fazendo algo útil, algo produtivo. E a nossa cabeça precisa dessa sensação. Para a gente se manter com bom humor, para a gente se manter com a ansiedade regulada, é preciso que a gente faça tanto atividades divertidas que nos dão uma sensação prazerosa, como também atividades que nos dão essa sensação de estar fazendo algo útil. Sabe aquela sensação de missão cumprida? Outra pergunta que fizeram é: como manter as tarefas de organização da casa? Como manter uma casa organizada se eu tenho uma ansiedade que às vezes me paralisa, ou se eu estou muito deprimido e não consigo ter ânimo, energia para
pegar e começar a fazer essas coisas? Olha, eu recomendo que primeiro se organize, coloque numa lista tudo que precisa ser feito. Então, preciso lavar a louça, preciso organizar as estantes, preciso ajeitar a minha cama. Você vai ter uma lista, veja quais são as tarefas que demandam menos esforço e que são importantes de serem feitas também, e tente começar pelas tarefas mais fáceis, tente começar por tarefinhas bem pequenas, se for necessário, mas o importante é que você consiga atingir essa sensação dessa recompensa que é de ter conseguido, da missão cumprida, dessa coisa prazerosa que é de nos sentirmos úteis. E muitas vezes a gente não tem a motivação para fazer algumas tarefas, mas a gente precisa usar a determinação, que é aquele insight, aquela crítica que a gente tem de dizer, peraí, eu não tô com muita ânimo, vontade de fazer isso, mas eu preciso fazer, é importante, vai ser bom para mim fazer isso. Então a gente precisa, antes do sentir, fazer. Muitas vezes o fazer precede o sentir. Quando eu começo a fazer uma tarefinha bem pequena, bem fácil que seja, já sinto isso, essa sensação boa de utilidade, talvez me anime para as próximas, talvez me deixe melhor. O que eu não posso de acontecer é eu ficar deitado na cama, esperando a vontade de organizar a casa, esperando a vontade de começar aquele hábito que é importante para mim, surgir do nada. A última perguntinha que eu trago dessa série aqui, uma pessoa perguntou como diferenciar o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, de um estilo de alguém que é muito organizado. Primeiro, né, que o TOC não é só de organização. O transtorno obsessivo compulsivo, geralmente ele acontece na tentativa que a gente faz de lidar com uma obsessão usando uma compulsão. Então a gente vai lá e faz algo para lidar com esse desconforto que as obsessões nos causam. Olha, sempre quando a gente vai falar e para não procurar rotular tudo como transtorno, a gente olha pelo viés do sofrimento. Isso te causa algum tipo de sofrimento ou algum tipo de prejuízo, atrapalha alguma área da tua vida? Se a organização está sendo em prol de te ajudar a produzir mais, de te aproximar do objetivo, de concluir a tarefa, beleza, é só alguém que precisa um pouco mais de organização, que tem um estilo de organizar muito as coisas. Quando você percebe que você está perdendo tempo, tá ficando muito preocupado, não consegue iniciar as tarefas antes que esteja tudo minimamente organizado, aí sim você pode começar a pensar que seja um transtorno. Lembrando que sempre que a gente fala de transtorno, é preciso que seja diagnosticado por um profissional adequado, tá? Um profissional da saúde que possa fazer esse diagnóstico adequado. Não saia pensando a priori que os seus estilos de comportamento sejam transtornos. Tá bem, gente? Eu espero que tenham gostado bastante dessas respostas, dessas perguntas, dessa bateria de perguntas que vocês fizeram. Nos vemos em breve. Aqui é Lucas Rigoni, psicólogo. Podem acessar a minha página que tem mais vídeos interessantes sobre psicologia, sobre hábitos de vida, sobre saúde mental e emocional. E nos vemos em breve. Forte abraço!